Nós retornamos então a esse texto do Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Nós começamos a pregar nesse texto no último domingo, mas não terminamos, e hoje, se Deus nos permitir, o faremos. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Vamos orar? Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora lemos a Tua Palavra e nos preparamos para ouvi-la por meio da pregação. Ó Deus, confiados de que o Senhor fala conosco quando nós lemos as páginas das Sagradas Escrituras. E não só fala conosco, como nos instrui, nos ensina, por meio do Espírito que juntamente com Teu Filho enviaste do alto para habitar em nós. Nosso pedido, Pai, é por iluminação do Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que crê, para que a glória de Cristo, seu amor por nós, seja conhecido, e Ele então seja amado, exaltado, honrado e servido. E que nós confiemos em Cristo, hoje e sempre. Que nós depositemos nossa esperança última no Teu Filho, o nosso Salvador, autor e consumador da fé que nos deste, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos e Te pedimos por estas coisas benditas. Amém. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, como nós falamos no domingo anterior, Luiz, eles nos preparam, a Daniele e Silas, para aquela hora que começa, por assim dizer, a se materializar. Começa a se tornar real. Lembram-se que Jesus disse: eu vim para a hora, Pai, é chegada a hora, e a hora é a hora do sofrimento, a hora é a hora da cruz. Cristiane e Valéria e Lucinete, e esta hora agora começa de fato. Os sofrimentos e a agonia de Jesus, que terminariam ali no ápice da cruz, começam a se realizar naquela noite que antecedia a Páscoa, a sexta-feira. O texto diz então, no versículo 1, como nós já vimos no domingo passado, que tendo Jesus dito essas palavras, e essas palavras são todas as palavras e a sua oração ao Pai que Ele fez juntamente ali na presença dos seus discípulos, no cenáculo, naquele lugar separado para a última refeição, a última ceia. Tendo dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Lembram-se que o vale do Cedron possuía um ribeiro, e o ribeiro é aqui de fato estabelecido por João. João faz menção do ribeiro, mas o ribeiro ficava no vale do Cedron. Esse vale separava
o Monte Sião, onde estava Jerusalém, e o Monte das Oliveiras. Então você saía de Jerusalém, descia o Monte Sião, passava pelo Vale Cedron e entrava e subia ao Monte das Oliveiras, ok? Esse é o movimento que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está saindo de Jerusalém, passando pelo Vale do Cedron, onde está o ribeiro do Cedron, e indo ao Monte das Oliveiras, onde lá havia um jardim. E nós sabemos pelos sinóticos que o nome desse jardim era Getsemane. Era o lugar de pensar a oliveira, o fruto da oliveira, o azeite. É a prensa do azeite, do fruto da oliveira, que se extrai o azeite dela. Então, meus irmãos, ali naquele lugar de pressão, de prensa da oliveira, prensa ali do fruto dela, é onde Jesus está sendo prensado, onde ele está sendo moído pelas nossas transgressões. Então Jesus se encontra nesse jardim e ali entra com eles. Vejam que a ideia de entrar aqui, como vimos no domingo passado, traz a ideia de um lugar, um jardim privado, um jardim que provavelmente possuía um dono, um proprietário, e esse proprietário era possivelmente um discípulo de Jesus, talvez velado, talvez público, o texto não diz, mas é possível que esse jardim fosse murado, fosse uma propriedade, e este dono deste jardim permitia a Jesus, que como diz João, diversas vezes frequentava esse jardim para seu descanso, entrasse ali também naquela noite. E aí veja o versículo 2. E Judas, e agora nos informa onde está Judas o traidor, que não estava mais com os discípulos e com Cristo, e Judas o traidor também conhecia aquele lugar, aquele jardim, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Para textos, meus irmãos, que mostram que Jesus ia muito ao Getsemane, você pode depois conferir Lucas 21, 37 e Lucas 22, 39, que nos fala que Jesus diversas vezes esteve nesse jardim. E por isso, Judas, que era um dos discípulos, mas agora que se revela como traidor, conhecia o local. Veja que Jesus, meus irmãos, como nós falamos no domingo passado, é importante reafirmarmos aqui, Jesus não está se escondendo, Juan querido. Jesus não está, Esther e Vitor, se escondendo. Ele foi a um lugar que era costumeiro. E um lugar que Judas, o traidor, como Jesus bem sabia que ele era, conhecia. Tanto que quem vai parar lá? Judas. Ele vai até o local. E ele vai levar os guardas do templo e uma escolta romana para colocar as mãos sobre Jesus. Então ele não está se escondendo. Nós veremos no texto aqui que ele se adianta. Ele não fica escondido atrás de uma árvore. Ele não pede aos seus discípulos para irem tentar mediar ali a situação. Ele se adianta, dizendo: a quem vocês procuram? A quem vocês buscam? E eles respondem: é Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Ele não está se escondendo. Ele está pronto a morrer pelo seu povo. Versículo 3, tendo Judas, pois, recebido a escolta aqui, meus irmãos, é uma referência ao grupo de soldados romanos que atendiam ali em Jerusalém e tinham como seu quartel-general a Torre Antônia, que ficava a nordeste do templo de Jerusalém. Era possível que esta escolta fosse de 200 soldados romanos ou próximo disso. Aí você me pergunta, por que uma escolta romana de 200 soldados romanos foi necessária essa escolta para ir prender Jesus? Porque Jesus, meus irmãos, era seguido por multidões. Jesus tinha muitos seguidores. Imagina que se aqueles seguidores se revoltassem, era preciso um grupo de soldados romanos para manter a ordem. Fora que Jesus era um operador conhecido de milagres. Então eles tomaram todas as precauções para irem até Jesus. E por isso uma escolta romana de quase cerca de 200 soldados romanos. E não só essa escolta, mas também um grupo de guardas do templo. O templo de Jerusalém, o templo dos judeus, possuía uma polícia. Ok? O Vaticano não tem uma polícia? O templo dos judeus, o templo de Jerusalém tem uma polícia também, chamada guarda do templo. Então, não só os soldados romanos foram, como a guarda enviada pelos principais sacerdotes e fariseus também foram. Então, aqui nós vemos que o que está acontecendo aqui? Gentios, aqui simbolizados pela guarda romana, junto com os judeus, estão se voltando contra Jesus. A humanidade representada pelos romanos, pelos judeus, está se voltando contra Cristo.
todos estão contra ele. Até os seus discípulos vão abandoná-lo. É Jesus contra o mundo inteiro e contra as forças espirituais do mal. Só ele contra todo o mundo e as forças do diabo. E ele venceu. Vamos lá, versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas do templo, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. E foi aqui que nós paramos no domingo passado, quando nós aplicamos que Judas, e lembramos aqui que Judas, apesar de ter tantos benefícios, ter vivido ao lado de Jesus por 3 anos, visto os seus milagres, ouvido seus ensinos e palavras benditas, visto a glória de Cristo na vida daqueles a quem ele encontrava e buscava, esse mesmo Judas agora se revela como traidor. E nós vimos domingo passado que para alguém cair do estado mais elevado de privilégio para as profundezas do pecado, são necessários apenas alguns passos. Veja, irmãos, alguém para cair do mais privilegiado estado de privilégio, certo? De benefícios, até a profundeza dos pecados, como Judas caiu, são necessários apenas alguns passos, poucos desvios para isso acontecer. Então que nós nunca nos sintamos seguros, senão em Cristo, numa vida verdadeira com Cristo. Nenhum de nós aqui, eu e vocês, jamais nos sintamos seguros sem estarmos todo dia, todo instante buscando a Cristo, meditando nele e em suas palavras, buscando-o em oração, conhecendo e o amando e o servindo mais e mais. Ninguém se dê por seguro. Judas é uma lembrança de sempre, de todo dia. Alguém que estava com Cristo, parecia ser dele, mas caiu no mais profundo pecado e na mais profunda miséria de se tornar o traidor do Senhor Jesus Cristo. Judas para nós deve ser uma eterna lembrança, não feliz, mas uma eterna e necessária lembrança para que nós cuidemos de nós mesmos diante do nosso Cristo bendito e confiemos nele e nos agarremos a ele com todas as forças. Vamos continuar então? Judas chega então com os soldados, Jesus pergunta: quem buscais? E eles dizem, os soldados, a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. E Judas estava com eles, com os soldados, fazia parte agora dos inimigos de Cristo, como sempre fizera, embora era fingido e hipócrita. E agora veja o versículo 6. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Meus irmãos, não é necessário aqui pensar em uma teofania, ok? Que Jesus, quando disse sou eu, que é muito similar ao eu sou de Yahvé no Antigo Testamento, lembram-se? No Antigo Testamento Deus se apresenta como eu sou. Lembra quando Moisés está diante da teofania da sarça ardente? Quando Deus se faz ali, simbolizado pela sarça que ardia e não se consumia? Quando Moisés pergunta: quando os egípcios me perguntarem quem me enviou, o que eu direi a eles? Aí Deus diz: você dirá que o eu sou é que te enviou a eles. E aí agora Jesus diz: sou eu, que é muito similar ao eu sou eu. Mas não é necessário, talvez, aqui pensarmos numa teofania, que Jesus tenha manifestado algum tipo de poder ou de glória aqui transcendente. Mas nós podemos, embora isso não está fora de vista, ok? O texto não diz, não dá muito detalhe, por que os soldados, quando Jesus fala sou eu, eles caem por terra. O texto não diz. É possível que Jesus tenha manifestado algum tipo de glória? É possível. Ele fez no Monte da Transfiguração. Só que o texto aqui não diz. Mas é possível também que os homens, os soldados, tenham caído e recuado e caído por causa da autoridade de Cristo. O impacto da sua pessoa.
Provavelmente esses soldados foram mesmos enviados em outra oportunidade pelos os líderes do templo para colocarem a mão em Jesus e prenderem-no, mas não fizeram, porque ninguém jamais falava como Jesus Cristo, ninguém jamais falara como ele. Olha só o texto lá de João 7, não precisam abrir não, eu vou ler para vocês. João 7:32 diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Veja, antes desse evento aqui que nós estamos diante dele, do Getsemane, guardas foram enviados para prender Jesus também. Provavelmente agora são os mesmos guardas. E aí diz o texto lá de João 7: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses principais sacerdotes e fariseus perguntaram aos guardas: por que não o trouxestes? Por que vocês não prenderam ele? Foram lá para prender e voltaram sem ele? Aí veja a resposta dos guardas: jamais alguém falou como este homem. Nós não podemos colocar a mão nele. Esse homem, ninguém jamais falara como ele. Há uma autoridade neste homem que ninguém possui. Lembra do final do Sermão do Monte? Quando diz que a multidão estava boquiaberta, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Então talvez, irmãos, aqui a pessoa de Cristo, a glória, a beleza dele, a sua autoridade, a sua disposição em não fugir nem se esconder daqueles seus algozes, mas prontamente se apresentar, talvez isso tenha impressionado aqueles homens, ao ponto deles recuarem e caírem diante de tamanha santidade, diante de tamanha autoridade. Irmãos, perceba aqui nesse texto que lemos, quando Jesus se apresenta, ele mesmo se adianta, que o Senhor está voluntariamente se entregando. Seu poder e autoridade são mais uma vez testemunhadas aqui. Aqueles soldados caíram por terra. Essa mesma autoridade é que antes havia impedido os soldados de colocarem a mão nele. Irmãos, sempre lembremos que o nosso Senhor sofreu e morreu por vontade própria, e não porque não pudesse impedi-lo. Ele não sofreu por ser incapaz de evitar o sofrimento. Ele queria evitar o sofrimento, ele tentou se esconder, mas não conseguiu. Não. Todo o exército de Herodes não podia prendê-lo se ele não tivesse disposto a ser preso. Ninguém poderia ter tocado em Jesus se ele não tivesse disposto a se entregar. Vocês se lembram como os sinóticos narram essa ocasião? Que os guardas chegam no Getsemane para colocar as mãos de Jesus. Lembram-se como os sinóticos narram? Que Pedro, como nós veremos aqui, tenta fazer algo e Jesus diz a Pedro assim: Pedro, acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, a palavra legião é uma referência, assim como escolta, a um destacamento romano. Mas diferentemente da escolta romana, uma legião é infinitamente maior. Uma legião romana, ela era composta de cerca de 5 a 6 mil soldados. 5 a 6 mil soldados era o que, de fato, o quantitativo de uma legião romana. E Jesus diz aqui: você não pensa, Pedro, que se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões? Faça as contas. Aí Jesus continua lá nos Sinóticos, dizendo a Pedro: como, pois, se eu fizesse isso, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Se eu fizesse isso, como é que eu cumpriria as Escrituras morrendo pelo meu povo? Eu não estou sendo preso porque eu não posso fazer nada. Eu estou sendo preso porque eu quero. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Nesta ocasião, como em todo o ministério terreno de Jesus, Jesus foi um sofredor voluntário. Ele havia decidido realizar a obra da redenção. Ele nos amou e entregou-se a si mesmo, alegre e espontaneamente, a fim de propiciar expiação, o preço dos nossos pecados.
Foi a alegria que estava proposta a ele pelo Pai que o fez suportar a cruz e não fazer caso da humilhação, entregando-se sem relutância aos seus inimigos. Deus, o Pai, prometeu a Jesus uma alegria superior se ele, o Filho, obedecesse. E em troca da alegria que lhe foi proposta pelo Pai, o Filho se sujeitou à cruz e à humilhação. Ele fez isso alegremente, pensando na alegria que lhe foi proposta. E qual a alegria que lhe foi proposta? Isaías diz, quando fala do servo sofredor. Olha o que Isaías diz. Todavia, o Senhor agradou moer o seu servo, fazendo-o enfermar. Quando o seu servo dera a sua alma como oferta pelo pecado, agora veja a promessa, a alegria que está proposta ao servo. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, o servo que entrega a sua vida voluntariamente, verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma e ficará satisfeito. Aí Deus diz, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora veja a alegria proposta pelo Pai ao Filho. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 10, 12. Jesus estava se entregando pela alegria que estava proposta pelo Pai, por ter algo superior à cruz e ao sofrimento e à vergonha. Ele não fez caso dessas coisas, tendo em vista a glória que o Pai lhe prometeu. E é assim a obediência, não é? A nossa obediência deve ser assim, baseadas na promessa que Deus nos deu de bem-aventurança. Quando nós obedecemos, muitas vezes nós sofremos, nós perdemos coisas pela obediência a Deus. Mas Deus nos tem uma alegria proposta, infinitamente superior a tudo o que nós podemos conquistar neste mundo que jaz no maligno. É pela alegria que nos está proposta que nós obedecemos, assim como fez o nosso Senhor e Mestre. Pela alegria que lhe estava proposta, ele derramou a sua alma na morte. Ele se prontificou, ele voluntariamente se entregou. Vamos ao versículo 7. Jesus de novo, depois deles terem caído, lembra? Eles caíram, se reagruparam, certo? A ideia de que eles se reagruparam, levantaram-se, e Jesus de novo lhes pergunta, a quem buscai? Responderam eles, a Jesus o Nazareno. Deixa eu lhes falar uma coisa aqui, irmãos, importante, para nós aqui nesta manhã também. Jesus pergunta a primeira vez, a quem vocês buscam? Eles respondem, Jesus Nazareno. Ele diz, sou eu, e eles caem por terra, os soldados. A ideia é de que eles se levantam, certo? Porque eles vão prender Jesus, tem que se levantar novamente. Eles se levantam, se reagrupam-se e Jesus pergunta de novo a eles, quem buscais? Ele diz, Jesus de Nazaré. Veja, irmãos, uma coisa importante aqui que pode acontecer conosco, Deus queira que não, mas pode acontecer conosco. Assim como aqueles soldados, nós podemos ficar impressionados diante de Jesus, diante da palavra dele. E nós podemos, por assim dizer, recuarmos e cairmos por terra em um sinal de reconhecimento da glória da sua mensagem e palavra e autoridade. Mas isso de nada adiantará se nós levantarmos para fazer as mesmas coisas erradas que nós fazíamos antes. Aqueles soldados, eles foram impactados com a presença de Jesus. Eles chegaram a cair por terra. Mas eles se levantaram e continuaram a fazer aquilo que não deveriam. Colocar as mãos de Jesus injustamente. Assim são muitos na igreja, sabia? Eu e você podemos ser assim. No domingo nós ficamos impactados com a mensagem. No domingo nós ficamos emocionados com a adoração. No domingo parece que algo está acontecendo conosco. Mas na segunda-feira, nós nos levantamos e voltamos às mesmas práticas. Voltamos aos mesmos pecados. No domingo nós nos emocionamos, nós choramos, nós dizemos amamos a Cristo. Isso é conversa jogada fora. Como nós sabemos isso?
Porque na segunda-feira, nós voltamos aos mesmos pecados. Nós não amamos o Senhor. Nós não amamos a Ele. Nós estamos mentindo. Se nós não mudarmos de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, diz o Senhor Jesus, este é o que me ama. Este é o que me ama. Versículo 7, Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes. Aí João fala no versículo 9, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. O Senhor Jesus Cristo está envolvido com a nossa salvação, a tal ponto que deu a sua própria vida por nós, nos guardando até o fim. Guardou os seus discípulos até o fim. Pai, na oração sacerdotal do capítulo anterior, Jesus diz ao seu Pai, Pai, nenhum dos que me deste eu perdi. Quando João, que é uma testemunha ocular, lembre-se que o evangelista, que nós estamos aqui diante dele, estava no dia, lá no Getsemane, ele viu tudo. Ele vê que Jesus, se adiantando aos guardas, diz assim, se é a mim que buscais, deixai estes irem, não os prendam. Jesus está guardando aqueles que o Pai lhes deu até o fim. Deixem eles ir, não lhes façam mal. Eu estou aqui, é a mim que vocês procuram. Aí João se lembrou. Ele nos guardou até o fim. No dia do sofrimento dele, na hora mais escura para ele, ele se lembrou de nós e nos guardou. Irmãos, um teólogo disse uma coisa que eu estava lendo essa semana que eu exultei. O teólogo disse assim, abre aspas, temos um Salvador que está mais disposto a nos salvar do que nós a sermos salvos. Nós temos um Salvador que está mais disposto a nos salvar do que nós a sermos salvos. Na verdade, nós não estamos tão dispostos a ser salvos. Muitas vezes nós nem pensamos nisso. Mas nosso Salvador está totalmente disposto. E a nossa segurança está nele. Sofia, a nossa segurança está no nosso, não em nós, mas nele, porque ele está completamente envolvido com a nossa salvação. Deixai estes irem. Vocês buscam a mim. Deixai estes irem. Mas eu queria, meus irmãos, lembrar aqui que Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem que sofrer sozinho. E esse evento aqui, esta hora que Jesus diz deixar estes irem, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eu quero que vocês abram comigo, mantenham sua Bíblia aberta, onde está. Mantenham a sua mão aí marcando a página. Mas vamos a Isaías, capítulo 63. Agora deixe eles falar, irmãos. Deixe eles falar. Nesse texto que nós vemos no Evangelho de João, quando Jesus diz, deixem esses ir, ele não mostra só o cuidado como pastor, que é o supremo pastor, para com as suas ovelhas. Mas ele está cumprindo uma profecia. Que profecia? De que o Cordeiro de Deus, o servo de Yahvé, tem que sofrer sozinho. Ninguém pode sofrer no lugar dele, ninguém pode sofrer com ele. Ele fará a obra sozinho, só ele é capaz de nos salvar. É por isso que os discípulos são despedidos. Eles mesmos abandonam e vão embora. Porque só Jesus é poderoso para salvar. É só ele que pode fazer isso. Veja o que diz Isaías 63. Jesus aqui é reconhecido e visto e profetizado como um guerreiro que vai à luta sozinho. Olha só. Versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, responde esse que vem, poderoso para salvar.
Aí quem está vendo esse guerreiro vindo, pergunta assim: por que está vermelho o traje? E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí o guerreiro responde: agora veja, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Essa é uma visão do profeta sobre Cristo. Cristo é o guerreiro que está vindo à distância depois de lutar uma batalha sozinho. E aquele vigia vê um guerreiro vindo com a veste muito colorida. E quanto mais o guerreiro chega, ele começa a identificar que parece que a veste dele está manchada de um tom que parece o suco da uva. Está salpicada, cheio de vermelho. E quanto mais chega, ele vê que não é o salpicar do suco da uva, do suco da vide, do fruto da vide, mas de sangue. E o guerreiro diz: eu fui sozinho e destruí os inimigos. Daí a menção a Ecrom e Bosra. Ele vem de Ecrom e Bosra, que eram nações inimigas de Israel. Eu fui e lutei a guerra sozinho, e eu venci. E é o que Jesus está fazendo aqui em João: deixai estes irem, porque eu vou cumprir a profecia. Eu vou sozinho, eu vou lutar sozinho e vou vencer sozinho. Vocês se lembram da visão de Apocalipse capítulo 5? Que João está diante das hostes celestiais, o apóstolo João, esse mesmo João aqui. E ele vê o ancião de dias com o livro na mão. E o livro possuía 7 selos. Então ouviu-se uma voz no céu que dizia assim: quem é digno de abrir os 7 selos? Abrir o livro, quem é digno? E João, diz o texto de Apocalipse, olha ao redor, e todos ficam em silêncio e com as cabeças abaixadas, e ninguém sequer ousava olhar para o livro. O livro era o livro dos 7 selos, era o livro que revelava o futuro da salvação, as obras de Deus para salvar o seu povo e punir os eventos futuros. Esse livro, João queria conhecê-lo, mas ninguém poderia abrir o livro. E a Bíblia diz, João diz em Apocalipse, nessa visão do capítulo 5, que ele começou a chorar. Ele começou a chorar muito, porque ele queria conhecer a vontade de Deus de salvação para o seu povo, mas ninguém era digno de abrir o livro. Ele chorava, até que diz então o ancião que estava ali, no céu, nas hostes celestiais, o ancião disse a ele: não chores mais, eis que o leão da tribo de Judá venceu, e o livro abrirá. E o texto diz então que João, consolado pelo ancião, olhou, e eis que no meio das hostes celestiais havia um cordeiro, como que manchado de sangue. E o cordeiro tomou o livro da mão do ancião dos dias e abriu o livro. Um cordeiro como que manchado de sangue, um guerreiro que luta sozinho. Jesus que diz: deixai estes irem. A batalha é minha. A batalha é só minha, pela alma do meu povo. Que glória tem Jesus Cristo, irmãos. Como nós devemos meditar na sua glória e amar a sua glória, a sua pessoa, a sua beleza, a sua coragem, o seu poder, a sua autoridade. Ele nos salvou a todos nós. Ele é o nosso Davi, que enquanto nós estávamos com medo de Golias, ele se prontificou, foi e venceu. Davi falava de Cristo. Davi não somos nós ali em Davi. Não é você que vai tomar coragem e pegar as pedrinhas. Ali é Cristo. Davi aponta para Cristo. Nós somos o exército de Israel com medo. É quem nós somos. E Davi fala do seu grande filho, o maior deles, aquele que luta sozinho e vence. Vamos caminhar para o final? Versículo de número 10. Leamos juntos 10 e 11 para terminarmos. Leiamos, irmãos. Então Simão Pedro
Então Simão Pedro puxou da espada. Irmãos, a espada era uma adaga. Provavelmente uma adaga, uma espada pequena, para defesa própria. Ele puxou da espada que trazia. E é interessante, por que Pedro portava uma espada? Ele não era o único ainda. Havia pelo menos mais um dos discípulos que tinha uma espada. Por que eles portavam espada? Parece que é uma coisa que não condiz muito com o cristianismo, né? Alguém portar uma arma. Aliás, irmãos, veja aqui. A igreja é apartidária, mas não é apolítica. Essa é uma pauta da sociedade, não é o armamento? E a Bíblia traz princípios. Eis um texto que pode nos ajudar, se nós pensarmos nele. Pedro tinha uma arma. Por que eles levavam armas? Porque os locais por onde passavam os discípulos nas peregrinações eram locais perigosos, irmãos. Tinham bandidos, como tem hoje. Lembra da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Lembra que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó? O que aconteceu com ele? Um bandido se apossou dele, o espancou quase até a morte. Um bandido. Então as pessoas andavam, algumas pessoas andavam com armas. Pedro era um pescador, não era um policial, mas ele tinha uma arma. Mas a imprudência dele, o erro dele não é ter a arma. Tanto que Jesus vai mandar ele colocar na bainha a arma. Ele não vai dizer assim, Jesus não vai dizer assim, o texto não diz assim, Pedro, o que você está falando com a arma? Crentes não andam com arma, jogue fora a sua arma. O texto não diz isso. Jesus diz, guarda a espada. Você pode ficar com ela, para sua segurança pessoal, para a segurança dos seus, mas não para usá-la agora, indevidamente. Como vai ficar claro no texto, como nós lemos. Então, irmãos, você se lembra do Antigo Testamento que Esdras, quando reconstruía os muros de Jerusalém, colocou as armas, a espada, na mão de cada cidadão de Jerusalém, para proteger a eles e as suas famílias dos samaritanos, dos inimigos externos. Isso é um bom indicativo para nós pensarmos melhor sobre esse assunto. Não dá tempo para nós fazermos uma exposição e não é nosso objetivo aqui, sobre armamento civil. Mas são textos que jogam luz. É errado mesmo um crente possuir? Não é que seja necessário e obrigatório, irmãos. Eu mesmo não tenho. Mas é errado alguém desejar ter para segurança pessoal? Que a Bíblia nos conduza por meio de princípios. O problema de Pedro não era possuir a espada. Jesus disse, mantenha aí na bainha. Mas o problema dele era usar indevidamente ela, pela violência. Tentar resolver as coisas que não seriam resolvidas assim. Olha aí. Diz o texto que ele trazia a adaga, a espada, e tomando dela, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. É interessante que João é o único evangelista que dá nome a quem feriu e quem foi ferido. Os sinóticos não falam, os sinóticos falam um dos discípulos feriu um dos servos do sumo sacerdote. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas João diz o nome, foi Pedro, e ele feriu um homem, o servo do sacerdote, chamado Malco. Aqui em João não diz que foi curada a orelha por um milagre de Jesus, porque nós sabemos que foi através do relato de Lucas. Lucas diz que Jesus pegou a orelha, que foi cortada, a orelha direita, e colocou devidamente no lugar. E é interessante só Lucas narrar isso, não? Por que vocês, irmãos, e eu sabemos que era deveras importante a Lucas fazê-lo? Porque Lucas era um médico. Médico tentam consertar as coisas, o corpo dos homens. E aquilo certamente chamou a atenção de Lucas no relato que ele ouviu. E ele disse, então Jesus curou a orelha do servo. Enquanto estão fazendo mal a ele, ele está fazendo o bem. Lembra-se do que Paulo diz? Não te deixes vencer do mal. Vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal. Não faça o mal que fazem a você. Não deixe que o mal te vença. Vença o mal com o bem. Quando alguém te fizer mal, sirva essa pessoa quando você tiver a oportunidade. Não pague o mal com o mal. Vença o mal fazendo o bem. O nosso Senhor assim fez. Nós devemos imitá-lo pelo poder do seu Espírito. Mas aí Jesus repreende, terminando a Pedro, dizendo assim, olha o que diz o versículo 11, como vocês leram bem.
Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, tá vendo? Não é jogue fora a espada, não ande com espada, guarda a espada, mete a espada na bainha, Pedro. Aí agora vem a questão: não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Irmãos, a bravura de Pedro não era apenas inútil. Ele ia lutar contra uma escolta romana. Ele feriu a orelha de um homem lá. Dizem que até, né, Pedro queria pegar na cabeça, né? Só que o homem desviou e cortou a orelha, né? Mas queria acertar na cabeça, Pedro, né? Ele feriu a orelha de um homem, mas ele vai lidar com 200? Era inútil. E não só inútil, como também negava o propósito pelo qual Jesus havia se consagrado para aquela hora. Jesus já havia avisado aos seus discípulos que ele havia de ser entregue na mão dos principais sacerdotes e líderes do povo. E Pedro parecia não estar muito prestando atenção nessas coisas. Era inútil, de todos os modos, tentar salvar Jesus ali pela violência. O ponto aqui, meus irmãos, de João, é dizer que Jesus está no controle de tudo o que está acontecendo. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Não quer dizer que Jesus não esteja sofrendo por estar no controle. A gente tem essa ideia, né? Se ele está no controle, ele está sofrendo. Ele está sofrendo, mas ao mesmo tempo, como Deus, ele sofre como homem, e como Deus homem, melhor, ele sofre como Deus homem, e está no controle como Deus homem. Daí a glória dele. Ao mesmo tempo que ele tem angústia da hora, ele sabe o que está acontecendo. Está sob o controle do que está acontecendo. Ele fala do cálice, não é? O que é o cálice? Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? O que é o cálice? O cálice é um copo? Alguém vai chegar com um copo para Jesus, um cálice? O cálice é uma figura do Antigo Testamento que se referia à ira de Deus. É o cálice da ira de Deus que é derramado sobre o ímpio. Olha só alguns textos, eu leio para vocês, alguns textos do Antigo Testamento que falam do cálice como a ira de Deus caindo sobre os ímpios. Olha só o que diz o Salmo 11:6. Fará chover Deus sobre os perversos, brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Fará Deus chover o enxofre, fogo sobre os perversos, e o cálice será a sua parte. Salmo 75:8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Esse cálice que Deus dá, ele dá aos ímpios da terra, para que bebam até o fim. Sabe quando você está com um canudinho, tomando algo, e você sorve até o fim? É a ira que Deus fará cair sobre os ímpios. Eles a tomarão até o fim, toda ela. Não sobrará nenhuma gota da ira de Deus que não derramará sobre o mundo ímpio, o mundo mau que rejeita Cristo. E por fim, Isaías 51:17 diz assim: desperta, levanta-te, ó Jerusalém. E Jerusalém estava em pecado nesta época lá em Isaías. Que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. Isaías 51:17. É este cálice que Jesus pediu antes para que Deus o afastasse dele, o Pai. Lembra-se? Pai, se possível for, afasta de mim o cálice, ou seja, afasta de mim a tua ira, mas não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E agora Jesus, tendo consciência de todas as coisas, percebe que o Pai resolveu atender a oração dele. Porque a oração de Jesus não é só afasta de mim o cálice. A oração de Jesus tem um segundo pedido, e mais importante. Qual que é o segundo pedido? Não seja feito o que eu quero, e sim? E o pai vai responder positivamente ao filho: sim, filho, eu vou atender o seu pedido, será feita a minha vontade, você beberá o cálice. E agora que Jesus tem consciência disso, ele agora diz a Pedro: não beberei eu o cálice que meu pai me deu? O pai está me dando o cálice, é da vontade dele, e eu quero fazer a vontade dele, eu tenho que beber o cálice. Irmãos, eu termino com a aplicação. Irmãos, essa submissão perfeita de Jesus à vontade de Deus é o nosso padrão. Isso deve ser o que nós almejamos alcançar. Pois a felicidade, meus irmãos, a nossa felicidade reside em fazer a vontade de Deus e não a nossa.
A bem-aventurança não pode ser encontrada por aqueles que vivem egoisticamente para si mesmos, mas para aqueles que, negando a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a Cristo, em submissão de boa vontade, à boa vontade perfeita e agradável de Deus. Por causa da sujeição à própria vontade, é que Adão e Eva caíram. É interessante que Jesus é o segundo Adão, não é? Deus deu uma ordem para o primeiro Adão, mas ele preferiu a vontade dele do que a vontade de Deus. Mas Deus deu uma ordem ao segundo Adão, só que diferentemente do primeiro, esse segundo Adão preferiu a vontade de Deus do que a dele. E por isso que esse segundo Adão foi exaltado acima de todas as coisas, porque ele fez a vontade de Deus em detrimento da dele. Ele não queria beber o cálice, mas Deus o desejava para ele, e ele tomou então a vontade de Deus, e tomando o cálice para si, fez a vontade de Deus, de tal maneira que Deus o exaltou sobre todas as coisas, que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, quer no céu, quer na terra, para a glória de Deus, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus. A felicidade, a glória eterna consiste em você anular a si mesmo e fazer a vontade de Deus. A bem-aventurança consiste, reside nisso, em você viver para Deus e não para si mesmo. O crente maduro orará como o Senhor Jesus Cristo: não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. O verdadeiro crente aceitará a vontade de Deus para a sua vida, por mais dura que seja a princípio, pois sabe que essa vontade vem daquele que o ama e trabalha poderosamente para o seu bem. A vontade de Deus pode ser dura para nós, muitas vezes ela é, mas é a vontade daquele que nos ama, sabe do que nós necessitamos, trabalha para o nosso bem e nos fará bem-aventurados eternamente. Faça a vontade de Deus sempre, como Jesus Cristo fez, por mais dura que seja. Lembre-se, Jesus Cristo foi exaltado à destra de Deus. Você também será recompensado pela sua fidelidade ao Senhor. Faça a vontade de Deus, não a sua. E você será mais do que feliz. Mais do que feliz. Não só hoje, não só agora, mas eternamente. Amém.